Então vamos ser bem franco. Eu gostaria de primeiro começar a falar para você que eu tinha preparado uma palavra em Neemias 2 para a gente conversar sobre esse assunto, né? Que faz parte da questão familiar. Porém, o que foi que aconteceu? Eu acabei percebendo que cada vez que eu tentava falar sobre esse tema, me dava um outro tema, né? Que é justamente para falar sobre o evangelho verdadeiro, realidades que a igreja não te conta. Só que eu tentei fazer minha pregação, o meu trabalho, né? Como você queira chamar, em Neemias 2. Mas eu vou fazer diferente. Hoje eu vou propor aquilo que foi colocado no meu coração, tá bom? Eu não vou utilizar o meu esboço que eu fiz, mas eu vou utilizar aquilo que foi proposto no meu coração. Então a gente vai falar sobre o verdadeiro evangelho, realidades que a igreja não te conta. Eu gostaria de começar dizendo a você que na época de Jesus Cristo, quando ele foi adentrar no templo, quando ele chegou ao templo, ele percebeu que estava acontecendo venda na frente do templo, né? E simplesmente ele cirou. Ele falou, olha, a casa do meu pai ela vai ser conhecida como casa de oração. Ela não pode virar um comércio. E aí, meus amigos, o que eu quero dizer hoje é justamente sobre essa questão, onde a igreja ela está tendo uma realidade que ela está sendo monopolizada. Veja só, não é 100% das igrejas, mas com certeza, se você já foi em alguma igreja, você já percebeu que muitas delas estão em procura de financeiro, muitas delas não pregam o verdadeiro evangelho, eles pregam a cura, a libertação, Deus vai te curar, Deus vai te usar, Deus vai te salvar, qualquer outra situação, mas elas não tentam te explicar qual a fórmula que você tem que utilizar para você melhorar a sua vida. Não é questão financeira, mas melhorar o espiritual. Porque a partir do momento que você melhora a sua vida espiritual, você acaba melhorando também todos os outros aspectos, como financeiro, como assim por diante, né? Então, a gente vai começar falando sobre essa questão, onde que hoje você chega dentro de uma igreja e da mesma forma que você entrou, acontece em várias igrejas de você sair do mesmo jeito que você entrou. Você entrou para aprender, você entrou para ouvir, mas a única coisa que você ouviu olha, Jesus, ele está aqui, Jesus, ele cura, olha só que Jesus, ele mudou minha vida, que Jesus fez assim, mas ninguém está disposto a querer realmente te ensinar o que o evangelho quer passar para você. Porque o evangelho ele é mudança de vida, mas ele não é mudança de vida de uma forma que seja dolorosa. Ele é mudança de vida de uma forma de realidade, onde você observa as coisas por um outro ângulo. Você começa a enxergar os seus erros a partir das pregações. Por quê? Porque toca justamente no seu íntimo. E hoje o que está acontecendo em muitas igrejas é que não estão mais conseguindo tocar o íntimo das pessoas. Eles conseguem sensacionalizar, mas não conseguem atingir o coração, aquele tiro certeiro, onde traz a mudança de vida. Então eu gostaria de deixar esse recado para com que a gente possa tomar cuidado, aonde a gente frequenta, onde a gente está indo, onde a gente está procurando o evangelho. Porque muitas igrejas estão simplesmente ali, mas estão fadigadas. Você observa que há uma fadiga nas pessoas, há uma fadiga em quem está pregando o evangelho. Às vezes a pessoa vai pregar o evangelho e nem sequer lê, estuda o que vai pregar. Isso acontece muito. Fica naquela mercê de, não, o Senhor sabe o que faz. Eu vou chegar lá em cima e o Senhor vai entregar a palavra. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ter uma leitura daquilo que a gente vai trabalhar. E se caso Deus quiser que a palavra seja alterada, aí sim ele altera, né? E da forma que ele alterar é onde ele se encarrega de entregar o caminho para as pessoas. Então, o que nós devemos procurar? O que é o verdadeiro evangelho? Qual que é a realidade que a igreja não te conta?
A realidade é que o dever de uma igreja é justamente guiar o cidadão para com que ele tenha uma melhora de vida. É uma escola. Quando você vai na escola, você aprende português, você aprende matemática, você tem exemplos, e todas essas questões. E dentro da igreja, nós temos que ter a mesma realidade. Nós temos que trabalhar da mesma forma. Os cultos ele tem que ser um momento de ensinamento. Assim como você pega os temas de Jesus, a proposta que Jesus tem bíblica, cura, libertação, ensinamentos e pregação do evangelho, pregação do reino, né? São os 3 pontos fortes que Jesus tem nos evangelhos sinóticos. Então a gente começa a perceber que é necessário que tenha uma alteração. Dentro da igreja é necessário que tenha uma alteração também com os membros, porque muitas pessoas elas estão em uma realidade que não é sobrenatural. Elas estão em uma realidade que não tem uma constância. A partir do momento que ela passa por uma prova ou que ela passa por algum tipo de problema, se ela pedir socorro a Deus e não for socorrida, ela simplesmente abandona. Por que ela abandona? Porque ela aprendeu, ela ouviu e achou que o evangelho era um toma lá da cá, era eu entrego e Deus me devolve, eu faço dessa forma e Deus vai me retribuir em dobro, ou 7 vezes mais, ou a forma que está sendo ensinada dentro das igrejas é justamente essa questão. Onde que o Senhor ele virou praticamente um guru, né? Ele é um adivinhão. Você chega na igreja, já tem uma pessoa falando: eu profetizo isso, aquilo ali para você. Olha, Deus está mandando eu te dizer aquilo. Olha, Deus está te mandando dizer aquilo ali. Olha só que super importância que a gente encontra como exemplo. Por exemplo, que você deve observar. Pessoas que são curadas dentro das igrejas e elas acabam sendo entrevistadas. Você está com dor de cabeça. Você chega dentro de uma igreja e aí... Vamos supor, o pastor fala: olha, quem tiver aqui com algum problema aqui de saúde e tal, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração. E quando você vai lá na frente, o pastor ele começa a fazer uma oração. Aí ele faz, olha, orou ali e tal, e repreendo em nome de Jesus e tal, e a sua dor de cabeça vai ser curada agora, e sai, pronto. Espírito maligno, sai. Beleza. O que acontece depois desse momento? Ele se aproveita desse sentimental para poder ganhar crédito, e isso é totalmente inviável conforme a palavra de Deus, porque Jesus não fazia isso. Ele pergunta para a pessoa: fulano, você ainda está com dor de cabeça? Bom, a pessoa, né, que é bem assim vai falar: não, até mesmo que esteja, ou que esteja diminuído, ou que esteja um pouco, a maioria das pessoas vai dizer: não estou, eu fui curada, ou eu fui curado. Por quê? Ele foi induzido, né? No meio da igreja, é muito raro alguém chegar e falar: rapaz, eu continuo com dor de cabeça. Porque se ele falar eu continuo com dor de cabeça, esse pastor vai ficar orando aí a noite inteira. Então, esse tipo de apresentação, pessoas que são curadas, por exemplo, paralítico, começou a andar, e aí o pastor chega com o microfone: me dá o microfone aqui. Fulano, e aí, você está andando, e aí, Jesus te curou, e tal, e acaba fazendo uma entrevista, a entrevista com demônios, por exemplo. Demônio, como é seu nome? Demônio, quem é você? Demônio, o que você queria fazer com essa vida? Demônio, não sei o que lá. Gente, não trabalha dessa forma. O Senhor, ele não trabalha dessa forma. Não existe esse tipo de entrevista. Tudo é feito para a glória de Deus. Tudo é feito para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, quando há uma cura, não é necessário que eu ganhe crédito. Não é necessário que você ganhe crédito. Se você expulsou um demônio em nome de Jesus, não foi você que expulsou, foi o nome de Jesus que expulsou. E não é necessário que você tenha crédito por isso. E as pessoas ainda não compreenderam. E muitas pessoas estão se sensacionalizando com isso ao ponto de procurar a igreja para ver isso. Elas estão querendo ir para a igreja para ver essas coisas, para ver os milagres. Assim como na época de Jesus também aconteceu. Que as pessoas não acreditavam em Jesus, acreditavam no milagre, mas não criam em Jesus. Então temos que tomar cuidado.
Porque o verdadeiro evangelho, a realidade da igreja, ela não é isso. O evangelho de Cristo, o evangelho que o Senhor entrega na Bíblia, ele não age dessa forma, ele não trabalha desse jeito, tá? Eu vi ontem, eu estava vendo ontem no YouTube, passando, e vi lá um negócio de uma pregação lá. E o que estava acontecendo ali naquela pregação? A pessoa, ela estava fazendo a pregação e ela falou assim, tecla aqui, isso era ao vivo, né? Live. Tecla aqui que vamos fazer uma oração especial por você, que teclar não sei aonde, que é aquelas teclas de doação, que você doa 5 ou você doa 10, ou não sei como é que funciona. Mas você percebe uma situação onde que aquilo dali não é mais o Senhor, porque a pessoa, ela espera receber um dinheiro para com que ela possa orar por aquele fulano. Então, enquanto isso, ela vai orando normal e orações assim repetidas, sabe? Porque o Senhor vai chegar essa noite e Ele vai te curar. Olha só, você que tem problema de saúde, o Senhor quer te curar. Você que tem diabetes, o Senhor quer... Então vai relacionando um monte de doenças com curas e vira um clichê, né? E eu percebi que algumas pessoas doaram aí uma quantia e essa mulher começou a observar quem tinha doado, e aí ela passou para o pastor passou para ela, não sei como é que foi, tinham 3 pessoas nessa live, e um passava para o outro, aí falava, fulana, qual é o seu pedido? Não, eu quero que você ore aqui pela minha vida financeira, por um emprego. Então a pessoa começava já a orar por emprego exclusivamente para aquela pessoa. Então você começa a perceber que o evangelho, ele infelizmente, ele está corrompido. O evangelho, não na sua totalidade, não em todos os locais, em todas as igrejas, mas entre elas, até posso dizer, a maioria, ele realmente está se corrompendo. E temos que tomar cuidado com isso. Temos que buscar o evangelho da verdade. Temos que encontrar na Bíblia o evangelho que o Senhor pregou, o evangelho que Jesus pregou para as pessoas. Aí você começa a compreender como que Deus realmente quer que a gente, qual a atitude que Ele quer que a gente tenha. Então eu gostaria de deixar essa apresentação numa outra oportunidade. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre Neemias no capítulo 2 e vamos explanar aí mais essa questão. Mas por hoje eu deixo aí essa ideia para você, para com que a gente possa compreender a realidade do evangelho e não ver o evangelho falso e se falsificar junto com ele. Amém? Até uma próxima, se Deus quiser.